Primeiro, deixa eu pedir desculpa pelo meu atraso. Segundo, deixa eu agradecer o acolhimento e a compreensão de vocês. Gratidão. Então, hoje a gente fala dentro do contexto do Guru Purnima. Guru Purnima quer dizer a lua cheia do Guru. É sempre a lua cheia do mês de julho. Esse ano aconteceu no dia 16, terça-feira passada. Já eu chego lá, na lua cheia do Guru. Antes, eu gostaria de lembrar uma ordem do nosso Guru para nós. O Sai Baba, ele tem milhares de ensinamentos, mas diz que só tem uma ordem para todos nós. Eu acho que todo mundo gosta de receber essa ordem. Qual é essa ordem? Seja feliz. Não abra mão da sua felicidade. Não abra mão de ser feliz. Instintivamente, toda existência busca por essa felicidade. Nós, seres humanos, consciente e inconscientemente, estamos sempre buscando pela felicidade. Num primeiro momento, a partir de obter segurança, riqueza, prosperidade, para que a gente possa suprir, no mínimo, com dignidade, as nossas necessidades básicas. Então esse é o nosso primeiro passo. A gente cuida para ter um bom local para morar, para poder se vestir, se alimentar bem, fazer uma manutenção da saúde. Antes dessas coisas, a gente não se preocupa com mais coisa alguma, porque isso é o básico. Então, num primeiro momento, a gente busca a felicidade a partir de Artha. Artha se traduz por riqueza, prosperidade, mas no que diz respeito a ter recursos suficientes para suprir as necessidades básicas, isso é, para não passar necessidade. Depois que a gente conquista a Artha, a gente parte para a Kama. Kama quer dizer desejo. Eu estava ali na recepção durante a cerimônia de cantos, e entre um canto e o outro lia-se uma mensagem de Swami. Uma das mensagens foi: aquele que não conseguir superar seu kama manas, isso é, sua mente de desejos, não vai conseguir se abrir para receber o que o Guru tem para oferecer. Aí a gente vai chegar daqui a pouquinho no que o Guru tem para oferecer. Mas agora a gente está em kama, desejo. Depois que eu moro num lugar que me traz segurança, que eu posso me vestir de maneira que eu proteja meu corpo do frio, do calor extremo, eu me alimento bem, tenho acesso à saúde, à educação, isso é Artha. Eu passo para Kama. Eu posso de vez em quando viajar e ficar hospedado num hotel. Eu posso ir comer num restaurante. Eu posso comprar uma roupa não somente para cumprir aquela função de proteger o meu corpo, mas porque eu acho mais bonito, ou vai estar mais adequada para um local que eu vou visitar. Eu posso fazer uma viagem longa, enfim, eu posso realizar os meus desejos, concretizar meus projetos, meus sonhos. Então isso é Kama. E por que a gente vai atrás disso? Porque a gente entende que isso vai trazer para a gente felicidade. Roberto Roden, um filósofo extraordinário brasileiro, ele dizia assim: a felicidade é o objetivo máximo da humanidade. Ninguém é feliz para alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa para ser feliz. Então, a busca por Artha, segurança, e a busca por Kama, a realização dos desejos, tem essa motivação por trás, felicidade. E essa motivação é perfeita. A motivação não poderia ser outra. E o Guru, Sai Baba, diz: sejam felizes. Mas ele está oferecendo para a gente uma felicidade de verdade. O que significa verdade? Segundo a tradição védica, segundo os ensinamentos, a sabedoria legada pelos Vedas, as escrituras sagradas da Índia.
que chegam para nós através dos grandes rishis, dos grandes sábios, dos grandes gurus. Verdade é aquilo que não muda. Verdade é aquilo que não está sujeito à impermanência. E nessa busca por artha e kama, por poder, por segurança, pela realização dos sonhos, concretização dos projetos, a gente descobre que a gente não consegue encontrar a felicidade verdadeira. A gente aproveita, sim, momentos de felicidade, e não tem nada de errado com isso. Mas a gente descobre que tudo passa. De repente o projeto muda de direção, aquele local que eu sonhava trabalhar muda característica, ou eu mesmo mudo, já não me agrado mais disso. Aquela pessoa que eu gosto, de repente diz que não gosta mais de mim. E assim por diante. A natureza desse mundo manifestado, dessa existência percebida pelos 5 sentidos, pensada pela mente, é a impermanência. Tudo muda o tempo todo. Então, não tem nada de errado em buscar segurança, prosperidade, não tem nada de errado em concretizar seus projetos, em realizar seus sonhos, não tem nada de errado em viver bons momentos nesse nível. Muito pelo contrário, é até saudável, salutar, razoável que a gente caminhe nessa direção, mas sem cair na seguinte armadilha, e é a nossa mente que prega essa armadilha. Quando eu conquistar aquela pessoa, quando eu conseguir trabalhar naquele local, quando eu puder visitar a Índia, aí sim eu vou ser realmente feliz. Porque lembra que nessa palavra realmente deveria estar implícito ou não muda, não está sujeito a alteração, senão não é realmente. Eu não sei se vocês lembram de um número de circo, passava até na televisão, uns 20 anos mais ou menos, de uma pessoa que pegava umas varetas, colocava pratos em cima das varetas e fazia que os pratos ficassem rodando. Aí ele botava um prato sobre uma vareta, outro sobre outra vareta, né? E ele fazia um movimento, aí ele corria para ver quantos pratos ele conseguia colocar rodando antes do primeiro cair. E buscar a felicidade definitiva dessa maneira, através de artha e kama, é igualzinho a isso. Desgasta e uma hora os pratos começam a cair e quebrar. E a gente sabe disso. Eu não estou contando nenhuma novidade. Qual a importância de repetir isso? É para que a gente não caia na armadilha da mente, que quando se vê numa área de conforto, ou quando conquista aquilo que era desejado, diz, agora sim. Cheguei no final da busca. E já a coisa muda e vem a frustração, vem a decepção. Em verdade, vem uma bênção embutida aí. Vem a desilusão. A palavra desilusão quer dizer o quê? O fim da ilusão. O problema não é a impermanência. Não tem nada de errado com a impermanência. O problema é o nosso apego àquilo que é impermanente. Esse é o grande problema. Contemplando a impermanência, a gente desenvolve um senso de desapego em relação àquilo que é impermanente, porque não faz sentido se apegar ao que é impermanente. É muito importante que a gente fixe na nossa mente essa ideia, porque senão a gente continua se apegando e continua sofrendo e continua botando a culpa do sofrimento na impermanência, onde a impermanência não tem culpa alguma. E aqui uma nota importante. A palavra desapego, muitas vezes, é mal interpretada e entendida como não dar atenção, não dar importância, não cuidar, não amar, mas não tem relação nenhuma com isso. Desapego significa nada mais, nada menos que sem apego. Então eu posso me relacionar, amar, cuidar, zelar, participar, mas sem apego. E esse desapego não pode ser algo forçado, não pode ser algo sofrido. Esse vairagya, esse desapego, é algo que nasce espontaneamente na mente daqueles que têm
a coragem de contemplar a impermanência. Coragem, aqueles que agem com o coração, porque a nossa mente não está disposta a contemplar a impermanência. E para a gente transformar essa mente numa mente que, em vez de atrapalhar, que ajuda, é muito importante que essa mente seja preenchida pelo Dharma. Dharma pode ser traduzido por lei, Dharma pode ser traduzido por ação correta, Dharma pode ser traduzido por aquilo que sustenta, e no final a gente vai ver que isso é tudo complementar. Dharma é a inteligência, né, que sustenta todo o cosmos. Cosmos quer dizer ordem. Então toda a ordem é sustentada pelo Dharma. São as leis universais. Esse Dharma se revela para a gente através dos grandes gurus, dos grandes mestres, como ensinamentos. E esses ensinamentos se concretizam como ação correta. Então é muito importante que a gente busque a nossa segurança, prosperidade e riqueza através do Dharma. É muito importante que a gente busque concretizar nossos sonhos, realizar nossos desejos também através do Dharma. Isso é, agindo corretamente, seguindo a orientação dos mestres, de acordo com as leis universais. Porque é isso que vai possibilitar que a gente viva em harmonia uns com os outros. É isso que vai possibilitar que a gente viva em harmonia com a gente mesmo. É isso que vai possibilitar que a gente viva em harmonia com Deus. Eu até aqui narrei para vocês os 3 primeiros objetivos da vida humana. 3 de 4. Artha, Kama e Dharma. Riqueza, prosperidade, segurança, Artha. Realização dos sonhos, dos desejos, dos projetos, Kama. Isso tudo deve ser conquistado através do Dharma. E quando eu vou me tornando uma pessoa dhármica, uma pessoa que segue o Dharma, eu vou compreendendo essa impermanência. Eu vou compreendendo também que um dos Dharmas mais importantes é o desapego. Eu já falei sobre ele, do que é irreal. Irreal porque é passageiro, mas agora a gente vai dar um salto. É o desapego do que é irreal e o voltar-se para aquilo que é real. Todos nós desejamos, consciente ou inconscientemente, a felicidade. Mas tem uma hora que a gente descobre que esse mundo não oferece nem segurança verdadeira, nem felicidade verdadeira. Então a gente acaba iniciando uma busca espiritual, ou se abrindo para a espiritualidade. Muitas pessoas entram nesse caminho pelo sofrimento, poucas pela inteligência, a grande maioria pela experiência. Experiência sempre abençoada, mesmo se ela for dolorosa, é abençoada. Porque toda experiência que o mundo oferece é para redirecionar a gente de volta para casa, para o nosso eu verdadeiro, para a divindade que habita dentro de cada um de nós. Quando a gente chega aqui na organização Sai Baba, por exemplo, quem se interessar pelas diretrizes, a gente ouve assim do próprio Sai Baba, que essa organização, né, pede para cada um de nós se abrir para 3 pontos importantes. Primeiro, reconhecer a divindade do Sai Baba. É ver Sai Baba como um avatar, como uma encarnação divina. Segundo ponto, reconhecer que todo ser humano é potencialmente divino. Uma vez, numa entrevista com o professor Hermógenes, a Maria, certamente mais alguns brasileiros, Sai Baba perguntou assim para Maria, esposa do professor Hermógenes: quem sou eu? E ela respondeu para ele: o Senhor é Deus. E ele concordou com ela e apontou para cada pessoa que estava na sala de reunião e falou: mas você também é Deus, você também é Deus, você também é Deus. A diferença é que eu sei quem eu sou e vocês estão esquecidos
de quem vocês realmente são. Então, esses 3 pontos, vou falar o terceiro, constam na nossa diretriz. Reconhecer a divindade do Sai Baba, reconhecer que cada ser humano é potencialmente divino, pode despertar essa consciência a qualquer instante. E o terceiro ponto, que eu acho mais relevante para a gente, porque os outros 2, de certa forma, quem está aqui há um tempo já contempla. Mas o terceiro ponto é, o Sai Baba diz, vocês devem se esforçar para despertar essa consciência divina nessa encarnação. Nessa encarnação. Não numa próxima encarnação. Eu iria até além, nesse instante. Porque só existe esse instante. Vocês já devem ter ouvido falar que certa vez perguntaram ao Buda, outro grande guru, qual é o melhor dia e o melhor horário para a iluminação. E ele respondeu, o melhor dia é sempre hoje, o melhor horário é sempre agora. Quem, em verdade, está realmente inteiro no momento presente, livre do passado e livre do futuro, é a própria iluminação. Perguntaram também para o Sai Baba, ou disseram para ele, Swami, eu quero paz. Qual foi a resposta dele? Abandono eu, abandono quero, o que resta? Paz. Isso é sinônimo de abandono passado e abandono futuro. Porque o falso eu nada mais é do que a minha memória. São informações gravadas na minha mente, estão retidas na minha memória, com a qual a consciência se identifica. Quando eu digo, eu sou o Carlos Henrique, que joguei basquete, que moro em tal lugar, que tenho esses pais. Onde é que eu estou buscando essas informações? Na minha memória. Se eu dou uma pancada com a cabeça por acidente e tenho uma amnésia, isso tudo se apaga. Eu não deixo de ser quem eu sou. Abandono eu, abandono o passado, abandono o quero. O quero está sempre no futuro. Desejos, apegos, né? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que chegar em determinado lugar, sempre para quê? Para ser feliz. E eu não consigo perceber que o eu, que o quero, que o passado e que o futuro são justamente os véus que me impedem de me perceber feliz aqui e agora. O quarto objetivo da vida humana é justamente esse, moksha. É se libertar, se liberar da ilusão do falso eu. Consequentemente, é se desapegar dos desejos desse falso eu. Só que a gente se identifica com esse falso eu. E a gente acredita que somente realizando os desejos dele, que parece que são os nossos desejos, que somente assim seremos felizes. E assim a gente segue caminhando de forma desorientada nessa existência. De forma desorientada, porque aquele que orienta, que está dentro de nós, ele está esquecido. Então, voltando no ensinamento que a Solange leu, aqueles que não se desapegarem dos desejos da mente, do falso eu, não se abrem para receber a orientação do guru. Um guru aqui que é querido de todos nós, além do Sai Baba, além do Buda, que eu já citei, Jesus. Ele diz assim, eu lhe darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram, aquilo que ainda não nasceu no coração dos homens. Eu lhe darei o reino dos céus. Eu lhe darei a consciência divina. A nossa mente não tem interesse nisso. Porque se a nossa mente ainda está sob o domínio do falso eu, a serviço dele, o interesse é simplesmente que eu melhore a saúde, que eu consiga comprar a casa, que eu consiga viajar para aquele local. Se eu não consigo vencer a identificação com o que é falso e, consequentemente, me desapegar, né, dos desejos desse falso eu, a orientação do guru, ela sequer é compreendida.
Tem um momento que o Sai Baba diz assim para a gente: eu tenho tanto para oferecer para vocês, mas vocês me pedem tão pouco, tão pouquinho. E de repente a gente pensa assim: mas como pede pouco? Eu peço sem parar para ele, mas a gente não consegue compreender, né, o que ele tem para oferecer para a gente, que é aquilo que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem. Jesus diz: eu vos dou a minha paz, eu vos ofereço a minha paz. Mas a paz que eu vos ofereço não é a mesma que o mundo vos oferece. E quantas vezes a gente está agradecido, né, por estar em paz, porque conseguiu obter alguma coisa que desejava ou evitar alguma coisa que não desejava. E ok, não deixa de ser bom, mas está muito longe de ser uma conquista espiritual. Eu gosto muito de uma historinha, e Sai Baba repete essa história com frequência nos discursos dele, do homem que tem 4 esposas e sai para viajar. Aí aqui eu faço um pedido: quem já ouviu essa história, ouça como se fosse a primeira vez. Então ele tem 4 esposas no local onde isso é permitido e sai para viajar. Durante a viagem ele recebe uma carta de cada esposa. A primeira esposa coloca assim na carta: olha, eu estou muito doente, estou me sentindo muito mal, sei que você vai passar por um bom centro médico, traz os remédios para mim. A carta da segunda esposa diz assim: olha, eu sei que você vai passar por uma cidade que tem uma loja com itens de decoração maravilhosos, então compra algumas coisas para enfeitar a nossa casa, para que a casa fique bem bonita. A terceira carta que ele lê diz assim: olha, você vai passar por uma biblioteca maravilhosa, então compra alguns livros para a biblioteca aqui de casa, eu gosto muito de estudar, de aprofundar o meu conhecimento. E a quarta carta diz simplesmente assim: olha, eu te amo muito, se cuida, volta bem, volta logo. Então quando ele volta de viagem, ele vai à casa da primeira esposa, entrega os remédios, vai à casa da segunda, entrega os presentes para decorar a casa, vai à casa da terceira, entrega os livros, vai para a casa da quarta e fica com ela. As outras 3, com o passar de algum tempo, ficam um pouco insatisfeitas, acham que aquilo é injusto e vão conversar com ele, dizendo que ele devia dividir o tempo dele entre as 4. E ele diz assim para elas: olha, em verdade, eu estou dando para cada uma o que me foi pedido. Quem pediu remédio, recebeu remédio. Presente, recebeu presente. Livro, recebeu livro. Quem pediu por mim, ficou comigo. E na nossa relação com o Guru, quantas vezes a gente pede por ele mesmo? Por sentir a presença dele. Por saber realmente quem ele é. Esse discurso não deveria gerar estranheza para ninguém. O discurso de Jesus é exatamente o mesmo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais lhe será acrescentado. No início desse ensinamento de Jesus, ele pergunta: por que vocês se preocupam com harta e cama? Por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com aonde vão morar? Por que vocês se preocupam com isso? Olhem toda a natureza infra-humana, pássaros, flores, nenhum deles se preocupa. E nenhum ser humano, mesmo um grande rei, não se veste como uma flor. Os pássaros não passam absolutamente nenhuma necessidade. Então, se o Pai Celestial cuida assim do reino vegetal, do reino animal, por que não cuidaria de vocês? E cuida. Aí ele puxa a nossa orelha, falando que a gente não está seguindo o Dharma. Homens de pouca fé. Mas fé não quer dizer crença? Não. Fé vai além de crença. Fé significa fidelidade. Homens de pouca fidelidade aos meus ensinamentos, ao meu Dharma, à minha verdade. Então vejam que ele fala de harta e cama. Não se preocupem com essas coisas. Existe uma consciência suprema. Se você se abre para ela e age de acordo com ela, se a sua mente está em harmonia com isso, se você é verdadeiramente uma pessoa de fé,
você vai perceber que a mesma consciência que ampara pássaros, flores, rios e todo o cosmos também te ampara. Aí mais adiante ele convida a gente para ir além disso tudo. Buscar em primeiro lugar, não se preocupa com essas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E quando ele fala sobre o reino, ele diz, não vem com observâncias, não se pode dizer ele aqui, ele acolá, o reino de Deus está dentro de vós. E se não se pode dizer ele aqui, ele acolá, a gente sabe que esse dentro não é uma localização espacial. Por mais que simbolicamente a gente pode falar, está no nosso peito, mas não é uma localização espacial. Dentro quer dizer essência. O reino de Deus é a sua própria base, é o seu ser essencial. E na relação com o Guru, a gente devia começar a se abrir para isso, no mínimo se abrir para isso. Eu coloco no mínimo se abrir porque a nossa mente resiste durante um tempo, mas a gente pede para ele fazer com que a nossa mente comece a ceder. Na historinha que eu contei, o Sai Baba, depois que conta a história do homem que recebe as 4 cartas e vai ficar com a esposa que pediu por ele mesmo, ele diz assim, tem pessoas muito identificadas com o corpo, esse corpo que adoece, envelhece e morre, então estão sempre pedindo para Deus sustentar esse corpo de alguma maneira. Só que esse corpo não vai se sustentar por muito tempo, e não tem nada de errado com isso. Parece que tem alguma coisa errada com isso, porque eu equivocadamente acho que sou o corpo. Mas o problema não é o que acontece com o corpo, o problema é essa identificação equivocada. Então a primeira esposa representa essa pessoa. Tem pessoas que já se identificam muito com o corpo emocional, né? Acham que o objetivo da vida é sentir prazer, né? E pedem a Deus somente por prazer. Recebem isso, mas o prazer também tem prazo de validade, né? As coisas que são novas hoje ficam velhas amanhã. De repente você sai ali com seu carro novo, 0 quilômetros, e alguém esbarra e arranha o carro. Tem gente que passa mal por isso. Então tem pessoas que se relacionam com Deus pedindo prazer. Já tem aquelas pessoas que se identificam muito com a sua mente e se apegam ao conhecimento, é a terceira esposa. E provavelmente todos nós nos inserimos num desses níveis. Estou muito identificado com o corpo, com a emoção ou com o pensamento, e muitas vezes eu coloco a minha prática espiritual, né, encarcerada nesse nível. Mas esse nível, gente, é um nível onde estamos aprisionados e condenados ao sofrimento. Essa é a primeira verdade de Gautama Buda, né? Dukkha. Tudo é sofrimento, mas tudo é sofrimento para os ignorantes. Tudo é sofrimento para os ignorantes. Quem são os ignorantes? Aqueles que se esqueceram quem verdadeiramente são. Por isso Sai Baba diz, me reconheça como um ser divino, lembre-se que você é potencialmente divino e peça para mim que aconteça o despertar dessa consciência da divindade nessa vida. Porque se você pede para ser depois, é você que inviabiliza que seja agora, sem perceber. Sem perceber. Então que sejamos como a 4ª esposa, né? Que a gente peça a Deus por Ele mesmo. E aqui a gente compreendendo, né, quem é Ele mesmo, né? Quem é um guru? Um guru é alguém que sabe quem realmente é. Um guru é alguém que tem a consciência da verdade desperta. Um guru é alguém que não se identifica mais com o corpo, com a forma, que não está sujeito às leis da natureza, né? Um guru é alguém que tem a mente totalmente iluminada pela consciência divina. É a própria consciência divina se revelando através de um veículo humano. E só existe uma consciência divina,
e só existe um Deus. Então qualquer pessoa que desperte a consciência divina, desperta a mesma consciência divina. Por isso o Sai Baba diz, a única diferença entre eu e vocês é que eu tenho a consciência divina desperta, a consciência do eu sou, e vocês ainda não. E para que eu vim aqui? Para que eu tomei essa forma humana? Num primeiro momento, para aliviar o sofrimento humano, ok, porque essa é uma etapa importante. Mas depois que eu consigo encontrar uma forma humana, isso é, buscando artha e kama, através do Dharma, de encontrar algum equilíbrio mental e emocional, eu não devo perder tempo. E Sai Baba diz, não perca tempo, o tempo perdido não pode ser recuperado. Eu devo dedicar a minha vida, a minha energia, a minha força, a minha inteligência a buscar esse reino de Deus em primeiro lugar. E o Sai Baba dá para a gente, nesse Guru Purnima, 3 exercícios importantes. Em verdade, esses exercícios valem para toda a existência. Mas o Dr. Narendra, eu vi o vídeo que o Paulinho legendou, né, ele coloca para a gente esses 3 pontos com destaque nessa época de Guru Purnima. A gente deve fixar a nossa mente em Deus, através do canto do nome, contemplando a forma, pensando nele. Aqui talvez nem todos sejam devotos do Sai Baba, mas esse ensinamento é válido. Fixa sua mente em Jesus, fixa sua mente no Buda, fixa sua mente no Krishna, enfim. É aquela personalidade que revela para você a consciência suprema, faz a sua conexão com o Supremo, fixa a atenção nela, mantenha ela presente na sua mente, mantenha a sua mente concentrada nela. Isso é muito importante. Segundo ponto, contemplar os ensinamentos. Estuda os ensinamentos, né? Leia, ouça, converse sobre os ensinamentos. A gente aprende assim com Sai Baba: pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, os nossos hábitos formam o nosso caráter e o nosso caráter define o nosso destino. A gente quer ter um destino mundano ou um destino divino? Se eu quero ter um destino divino, é importante que eu preencha a minha mente com pensamentos divinos, que a minha fala seja divina, que a minha ação seja divina. E de repente eu vejo, por exemplo, nele, em Jesus, em Buda, em Krishna, no Ramana Maharishi, na Ama, né, um caráter divino. É muito importante que a gente estude, de alguma maneira que a gente entre em contato com os ensinamentos. Então eu mantenho a forma divina na minha mente, no meu coração, eu estudo, eu contemplo aquilo que ele traz para mim através dos ensinamentos e finalmente ajo de acordo. Estando dentro de uma instituição, a orientação é: aproveita a instituição, né, que sempre te dá uma oportunidade de serviço. Então, se engaja no serviço. E todo serviço é extremamente valioso. A finalidade do serviço não é o próprio serviço. A gente conquista algo de muito precioso através do serviço. Porque é através do serviço que eu coloco os ensinamentos em prática, que eu coloco a mão na obra. Né? Lembremos de Paulo, né? A fé sem obras é morta. E dessa forma a gente trabalha nos 3 mundos: físico, mental e espiritual. Serviço, mundo físico, né? Estudo, muito mental. E fixando a mente no Guru, as portas se abrem para consciência espiritual. Mas a gente só consegue isso através da orientação de um Guru, das bênçãos de um Guru? Sim. Porque só pode ensinar para a gente sobre o despertar dessa consciência divina, sobre a autorrealização, sobre o descobrir a realidade do ser, uma pessoa que já está nesse nível. Uma pessoa que não chegou ali, ou simplesmente através da nossa capacidade racional, a gente não chega lá.
A gente pode se aprimorar muito como ser humano. A gente pode melhorar muito nesse nível. Mas quando o nosso interesse é esse autoconhecimento verdadeiro, isso é, o conhecer o que existe de verdadeiro em nós, ou melhor dizendo, é descobrir quem somos verdadeiramente, somente alguém que já está nessa condição é que pode apontar esse caminho para a gente. É que pode derramar a sua graça sobre nós. Então, no dia 16 desse mês, na terça-feira passada, e a gente ainda está sob essa influência, né? O ápice foi no dia 16, comemoramos o Guru Purnima. O Sai Baba ensina que a lua é o astro que rege a nossa mente, que influencia a nossa mente. E essa lua é uma das luas mais favoráveis do ano, justamente para que a gente sinta a presença do Guru em nós. A gente poderia falar assim, para que a gente se sinta na presença do Guru. Está valendo também, mas eu prefiro que a gente sinta a presença do Guru em nós, porque nós não somos separados dele. Ele não é separado de nós. Lembra? Tem um discurso do Sai Baba, esse discurso está no YouTube. É um trechinho, onde ele fala em Telugu, talvez, ou em Hindi, e o Anil Kumar, o seu tradutor, traduz em inglês. Aí ele diz assim: este aqui não é Sai Baba. Aí o Anil Kumar fala: não? É engraçado, como não? O que ele quer dizer é: o Sai Baba que vocês devem buscar não é esse corpo. A identificação com o corpo pega a gente muito rápido. O Sai Baba que vocês devem buscar é quem está falando através desse corpo. E quem está falando através desse corpo é o nosso ser real. É o nosso eu verdadeiro que está, nesse momento, esquecido. Nós esquecemos de nós mesmos. Por isso, estamos perdidos. Tem o ensinamento de Krishna, onde ele diz assim: quem pensa sempre em objetos sensórios apega-se a eles. Esse apego gera o desejo gera inquietação. A inquietação destrói a nitidez da discriminação. E destruída a nitidez da discriminação, o homem se esquece da sua verdadeira natureza espiritual e vai rumo à perdição. Perdição. Dizem que a filosofia começa com 3 perguntas: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que se faz essas perguntas? Quem está perdido. Mas tem um grande valor em saber que está perdido. Quando eu admito que eu estou perdido, eu posso começar a encontrar o caminho novamente. Aí a gente olha esse ensinamento agora, do final para o início. Então, vai rumo à perdição. Mas por que eu vou rumo à perdição? Porque eu esqueci da minha verdadeira natureza, que é espiritual. E por que eu esqueci da minha verdadeira natureza, que é espiritual? Porque apagou em mim a chama do discernimento. Discernimento, viveka, significa a gente realmente conseguir diferenciar o real do irreal, o verdadeiro do falso. E por que eu não tenho mais discernimento? Porque a minha mente vive inquieta. E por que a minha mente vive inquieta? Aí a gente volta naquele ponto do desejo. Porque eu estou apegado aos desejos dessa mente. E por que eu estou apegado aos desejos dessa mente? Porque eu me identifico com essa mente. Eu esqueci que aquilo que eu sou não se limita a essa mente. A mente é limitada pelo tempo, pelo espaço e pelos objetos. Aquilo que eu sou é eterno e infinito. Eterno é ausência de tempo. Infinito é ausência de espaço. E como fazer para chegar àquilo que eu sou? A gente não precisa chegar lá, a gente já é. Eu preciso me desiludir. E como fazer para me desiludir? Quem vai falar isso para a gente é um ser desiludido, é um ser sem ilusão. E quem é esse ser sem ilusão? É o Guru. É o Guru. O Guru que traz a luz e dispersa a escuridão.
Então a orientação é essa, gente. Mantém a sua mente fixada na forma e no nome do Guru. Essa forma, assim como a forma de Jesus, de Krishna, de Buda e de muitos outros grandes, tem um poder imenso na nossa mente quando a gente se abre para ela. E nesse período de Guru Purnima, talvez a gente sinta com mais intensidade. Contempla, reflete, estuda sobre os ensinamentos. A gente está num período que é provável que tenhamos mais esclarecimento, né? Que compreendamos com mais profundidade o que eles realmente querem dizer. E finalmente, coloca isso em prática. Se tem uma instituição, aproveita a instituição, que vai te oferecer vários caminhos para isso. A organização Sai Baba tem muitos serviços, centros espíritas, igrejas católicas, mesquitas, sinagogas, tantos lugares maravilhosos. O mundo hoje precisa muito disso. Mas a gente se engana achando que vai beneficiar o mundo. Quando a gente serve, a gente beneficia a gente mesmo. Porque a gente coloca os ensinamentos em prática, esses ensinamentos purificam a nossa mente, despertam a sabedoria do nosso coração e a gente vai percebendo que o Guru está dentro de nós, que o Guru está em absolutamente tudo. Eu gostaria de finalizar contando duas experiências. Me vieram à mente aqui. Uma tem relação com o Arati e a outra com a primeira vez que eu fui para a Índia. Vou contar pela ordem cronológica. Em 2009, algumas pessoas, inclusive, que estão aqui, estou aqui com o pessoal que eu convivi muito lá, foi um grupo grande de brasileiros para a Índia. Nessa época, eu estava presidente do Centro Sai Baba de Niterói. Então, eu tinha incumbência de abrir as cerimônias, dando os recados e tudo mais. Então, eu sempre falava para o pessoal, olha, isso em 2008, provavelmente. Em 2009, no ano que vem, um grupo de brasileiros vai para a Índia, possivelmente vai cantar para o Sai Baba na presença do Sai Baba. Enfim, eu anunciava essa atividade. Mas não pretendia ir. Eu estava muito envolvido com a minha vida profissional, gostaria de ir para a Índia um pouquinho depois, mas realmente não fazia planos para ir em 2009. A apresentação para o Sai Baba seria em julho. Então, no mês de abril, mais ou menos, eu continuava dando os recados, mas estava convicto que eu não iria para a Índia. Em verdade, essa questão nem passava pela minha mente. Então, eu recebi uma ligação num domingo à noite de uma pessoa com a qual eu tinha pouquíssima intimidade. Ela perguntou: você vai para a Índia com a turma, com um grupo de brasileiros? Eu falei: não. Não estranhei a pergunta, porque ela podia me pedir para entregar uma carta para Swami, para comprar alguma coisa na Índia, pedir alguma informação. Mas aí ela seguiu falando assim: por que você não vai para a Índia? E no primeiro momento eu também não estranhei a pergunta e falei assim para ela, que eu estou muito envolvido com a minha vida profissional, estou num momento inclusive muito bom, estou à frente de alguns projetos, iniciando alguns projetos, então eu não vou para a Índia. E ela ignorava o que eu falava e dizia assim: mas qual é o seu problema para não ir para a Índia? Aí eu respondi assim a ela: eu não tenho nenhum problema, porque eu não pretendo ir para a Índia esse ano. E ela falou assim para mim: mas o Sai Baba quer que você vá. Então eu te ofereço a passagem e todos os custos que você precisar cobrir para que você vá para a Índia. E eu fiquei perplexo, Eu não esperava ouvir aquilo gratuitamente. Foi algo muito impressionante para mim. Naquele momento, eu fui tomado por uma enorme ansiedade. Primeiro, o apego pelo momento que eu estava vivendo do lado de fora. Segundo, o orgulho. Como é que eu vou aceitar uma ajuda de uma pessoa que eu tenho pouquíssima intimidade? E fiquei sem saber o que fazer, porque também vinha na minha mente: mas olha a oportunidade de estar com o Sai Baba daqui a 2 ou 3 meses. O que fazer? E era um domingo à noite. Eu lembro que eu cheguei em casa muito tranquilo,
Mas eu fiquei tão agitado que eu precisei caminhar. E caminhando, eu não parava de pensar, mas se eu aceitar isso, eu pago depois. Mas se eu aceitar, vai ser complicado, que eu estou dando aula na escola nossa, no São Vicente, no Sesc, eu dou curso disso e daquilo em tais lugares. Como é que eu vou falar para todo mundo que eu vou viajar daqui a 2 meses? Né? Porque eu era técnico de basquete, tinha equipe. Como é que vai ser isso, meu Deus do céu? Não posso viajar. Mas aí o coração falava, meu Deus, mas você pode estar com Sai Baba. E como eu não tinha me organizado para a viagem, se eu resolvesse viajar naquele dia, realmente ia ficar apertado para mim naquele momento financeiramente. Eu entrei numa sorveteria, sentei e dei um piti com Sai Baba. Eu falei assim, mas foi emocional, não foi, né? Passou longe de ser uma malcriação, assim. Falei, Sai Baba, eu não entendo mais nada, eu não acreditava que o Senhor me deu esse ano maravilhoso, onde eu estou estruturando um monte de coisa, e de repente o Senhor fala, pode ir para a Índia, e eu vou ter que abrir mão disso, eu não sei como é que as coisas vão se desenrolar. E se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é onipresente, entra aqui na sorveteria e fala comigo. Se falar, eu vou para a Índia, se não falar, eu não vou para a Índia. Aí, depois que eu falei isso, eu acho que caí um pouquinho na real e falei, Deus, me perdoa. Sai Baba, me desculpa, Sai Baba. Me desculpa, porque o senhor está vendo, né? Eu me descompensei emocionalmente, foi por isso. E aí uma consciência que a gente tem que cultivar, ele é puro amor, gente. É puro amor, né? Então ele sempre acolhe a gente nunca pode temer a Deus em hipótese alguma. Ele diz assim, temer ao pecado, amar a Deus. Então eu fiquei bem com isso. Fiquei uns 20 minutos ali talvez. Na hora que eu levantei para ir embora, fui pagar a conta, eu tinha que ir até o caixa. Na mesa grudadinha no caixa tinha um casal. A moça tinha feito um curso comigo há 1 ou 2 anos talvez. Eu lembrava do nome dela, mas não tinha muita intimidade. Mas fui cumprimentá-la, né? Eu estava passando por ela. Aí eu lembro que ela levantou, né? Me cumprimentou com 2 beijos. Aí falou, esse aqui é o meu noivo, né? E cumprimentei o noivo dela. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, você vai para a Índia em junho com a sua noiva. Aí eu fiquei pálido, né? Aí eu falei, demorei um tempinho e falei, vou. Ela falou, mas vai mesmo, né? Falei, vou sim. Aí no dia seguinte eu chamei Juliana para conversar, a gente ainda não era casado, chamei Juliana para conversar. Falei de tudo que tinha acontecido e falei que eu precisava ir, mas que eu gostaria que ela fosse. E como eu estava muito em cima, a passagem fica muito mais cara, né? E falei, olha Juliana, para mim chegou dessa maneira. Vamos falar com seu pai, que se ele ajudar, a Juliana estava terminando a faculdade, né? Eu também, aí posso participar e você vai junto. E chegamos nesse acordo. Ela foi conversar com o pai. Se eu não me engano, Juliana tinha 23 ou 24 anos, né, há 10 anos atrás, é isso mesmo. Tinha 23 ou 24 anos, estava acabando a faculdade. Quando foi falar com o pai falou assim para ela, olha só, eu há alguns anos coloco um dinheirinho na poupança para você e para os seus irmãos, para dar para vocês a poupança quando vocês fizerem 21 anos. Eu me esqueci totalmente. Era um dinheiro debitado automaticamente. Então você tem uma poupança, eu não sei quanto tem lá. Aí quando ela foi verificar, tinha exatamente o valor da viagem. Nossa! O valor da passagem, mais o valor que foi sugerido para a gente utilizar. Então o guru, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes. E a questão é se a gente está aberto para ver isso ou não. Né? Se a gente está preso em questões que não sejam buscá-lo, né? A gente vai conquistar isso tudo, mas também vai perder isso tudo. Mas quando a gente começa a chamar por ele, né? A orar por ele, né? Ele vem. E a segunda experiência já foi em 2010.
no Ashram, né, com o Sai Baba, aonde eu estava buscando viver ao máximo aquilo que para mim era verdade. Eu estava buscando seguir minimamente aquilo que fosse modismo, imposição dos outros. Krishna diz assim na Bhagavad Gita, age de acordo com a sua consciência. É melhor você errar dessa forma do que ficar acertando, sempre seguindo os outros. Desperta mesmo essa sabedoria no seu coração. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas até certo ponto a viagem estava um pouquinho difícil. Eu tive que tomar decisões, que eu tinha convicção que era o certo a fazer, mas surgiram alguns questionamentos. Teve um dia que a gente tinha um ensaio, eu estava com um grupo latino-americano, pessoas de quase todos os países aqui da América Latina, ensaiando também para cantar para o Sai Baba. Teve um dia que eu estava me sentindo muito mal na hora do almoço, me sentindo mal mesmo. Então eu falei assim para o Heraldo que estava comigo, eu não vou para o ensaio porque eu acho que eu não tenho condição física, isso não vai me fazer bem. E surgiram questionamentos assim, mas você não é o corpo, isso e aquilo. E eu não sei se esse argumento é válido nesse sentido. Então eu acredito que aquilo que eu sou é amor, se manifesta através de um corpo. Esse corpo estava pedindo cuidado. Eu falei, eu vou cuidar desse corpo, eu preciso me alimentar. Aí o Heraldo falou assim, então também não vou ensaiar não, eu vou ficar com você. Aí nós, na hora do almoço, em vez de ir para o ensaio, fomos para o refeitório. Eu sentei num banquinho que tem em frente ao refeitório para ocidentais, comida sem pimenta, para ser mais exato, e sentei tranquilo. De repente surgiu na minha mente uma voz, vá imediatamente para o ensaio. Aí eu falei assim, caramba, vai imediatamente para o ensaio. Mas eu tive tanta certeza que essa voz era Swami, que eu levantei e fui para o ensaio. Aí o Heraldo falou assim, mas você não está passando mal? Anunciou que não ia para o ensaio. Falei, eu estou passando mal, o corpo está sentindo muito, mas ele falou para ir para o ensaio. Aí eu fui para o ensaio, sentei no meu lugar. Os lugares já estavam divididos. Quem sentava na minha frente era, para quem conheceu, o Alexandros, que eu tenho imensa estima por ele. E assim que eu sentei, o Alexandros se virou para trás, chegou no meu ouvido e falou assim, a gente vai receber a boa notícia. O Alexandros era um coordenador internacional, ele já tinha recebido a informação que o Sai Baba tinha autorizado que a gente cantasse para ele naquele dia, à tarde. Aí quando eu sentei, eu falei assim, meu Deus do céu, primeira coisa que eu ouço é isso, e já me senti muito abençoado. Mas passados alguns minutos, pouquíssimos minutos, eu vejo entrando no salão o Dalton Amorim, também brasileiro, que na época também era um coordenador internacional. E eu gosto muito do Dalton também, a figura dele me chamou a atenção, não sei porquê, vindo lá de fora. E quando os olhos dele tocaram o meu, ele fez assim para mim. Como eu estava passando mal, eu pensei assim, nossa, eu não falo inglês, não falo bem inglês. Se ele está me chamando, ele vai pedir alguma coisa. Ele vai pedir para eu carregar peso. O que não haveria problema algum, eu faria com o maior gosto, mas eu estava me sentindo mal. Aí eu levantei pensando assim, bom, eu vou até ele vai pedir para eu levar alguma caixa para algum lugar, e eu vou explicar para ele que no momento eu não posso. Mas para minha surpresa, eu falo assim com ele, oi Dalton, pode falar. Ele falou mais ou menos assim, não, o que eu vou falar com você é muito rapidinho. Hoje a gente vai cantar para Swami à tarde, e você vai fazer o Arati nele, pode voltar. O Arati é esse ritual do fogo que para mim sempre foi o mais significativo, sempre me tocou mais. Mas eu nunca imaginei fazer o Arati na presença de Swami, na frente dele. E aquilo me emocionou muito, mas me emocionou muito. Era uma resposta dele para mim. Você agiu aqui de acordo com o seu coração o tempo todo. Buscou ser extremamente sincero, honesto com os outros, honesto com você mesmo. E de alguma maneira, assim eu entendo, isso gerou uma abertura
para a proximidade, um corpo físico dele naquele contexto. Quando nós entramos no mandir, né, no local que a gente faria ou fez os cânticos, aconteceria o Arat, a gente entrou, o grupo latino-americano, né, foi se preparando ali, e eu tinha uma curiosidade, assim, bom, quem é que vai me entregar, eu não sei se tem um nome, esse recipiente que a gente coloca a cânfora, o fósforo, né? Como eu devo proceder? Aí eu cheguei pro Dalton e perguntei isso, ele falou, fala com um rapaz do México. Eu falei com esse rapaz do México, o rapaz do México falou assim para mim, fala com o Leonardo Guter, que é um irmão nosso argentino. Aí o Leonardo Guter falou assim para mim, isso com o tempo passando, né? Fala com o John Benner. Aí eu falei assim, John Benner. Aí aparece o John Benner com o material todo. Aí eu fui falar com o John Benner, ele me deu o material e ele falou, fala com aquele senhor que era um sacerdote venezuelano que vive no Ashra, não me recordo o nome dele. E eu sentei do lado desse senhor. Aí eu cheguei para ele, perguntei, como é que a gente vai se organizar, né, para fazer o Arat, que horas eu levanto, porque lá tem um sacerdote, ou tinha, né, sempre fazia o Arat do lado de Swami. Ainda tem, né? Então, como é que vai ser isso? E aí ele me explicou o seguinte, olha, quando eu levantar para o Arat, eu vou parar bem no meio da varanda de frente para Swami, que ele também fez o Arat com mais um rapaz do México. Esse rapaz do México para do meu lado direito e você para do meu lado esquerdo. E durante o Arat fica bem atento ao que eu estou fazendo, porque Swami pode dar um sinal para a gente parar, para a gente não fazer, para continuar, enfim. Eu vou reconhecer esse sinal e vocês me seguem. Eu falei, tá ótimo, entendi. E além disso ele falou, aí eu queria saber dele, quando eu acendi a cânfora, se era onde eu estava sentado, ou se era quando eu me posicionasse onde ele falou. Por que eu queria saber disso? Estava ventando muito. Né? O mandir ele é aberto na lateral. É coberto em cima, onde tem a varanda é fechado, mas do mais é totalmente aberto. Estava ventando muito. Então, assim que acabaram os cânticos devocionais, começou a tocar o sino, aí esse sacerdote gritou, Arati! Aí quando eu olhei, ele já estava com o fogo aceso. O que eu não falei para vocês foi que quando eu queria tirar essa dúvida com o sacerdote, né, de que horas vai acender o fogo, Swami entrou, todo mundo teve que parar de falar. Aí acabaram os cânticos, Arati! Aí quando eu vi, ele já acendeu o fogo. Eu entendi, bom, eu tenho que acender o fogo aqui antes de ir para lá. Aí eu estava um pouco preocupado com o vento, né? Arriscar o fósforo, acertar a cânfora ali. Aí acontece o seguinte, eu botei o recipiente no chão, na verdade já estava no chão, a cânfora dentro. Aí quando eu risquei o fósforo, quebrou o fósforo. Quebrou e caiu aceso em cima da cânfora. Nossa. Aí naquele instante, mais uma vez, a presença de Swami conduzindo tudo era sensível. Então eu peguei, isso tem no vídeo do Ashra, caminhei na direção que ele havia combinado, mas uma surpresa, Swami não parou no meio da varanda, parou onde ele falou para eu ficar. Então eu até pensei, bom, se ele for para frente de Swami, eu vou compreender, eu vou para o lugar dele. Mas ele não fez, ele fez o combinado. Então acabou que eu fui andando assim, na direção de Swami, bem na direção assim, e a minha mente desapareceu. Eu ia falar, minha mente, graças a Deus, desapareceu. E é verdade, eu estava sentado, eu tinha sentado aquele dia umas 10 horas, né, entre ensaios, o darshan da manhã, eu estava com o corpo muito dolorido. Só que só tem corpo se tiver mente. A mente desapareceu. O corpo parecia uma pluma. E é difícil explicar isso, porque não era um pensamento, mas havia uma consciência que eu não ia conseguir parar de andar, que eu ia chegar, mas isso não me gerava nenhuma aflição. Parecia um imã mesmo atraindo. Aí, quando isso surgiu, talvez como pensamento, eu não vou parar de andar, eu vou até os pés de Swami. Ele olhou para mim, deu um sorriso e fez assim. Mostrando, né? Aquela história, Paulinho, eu sou os seus pensamentos. Né? Mostrando mesmo, né? Eu conduzo absolutamente tudo. Eu conduzo absolutamente
tudo. Eu, há 15 dias, perdi minha mãe. Minha mãe faleceu tem 15 dias. No dia que ela foi internada, foi um dos dias que eu mais senti a presença de Suame em todo instante. E eu estava carregando a Maria Clara no colo, a minha filha, né, para quem não conhece, ainda não tem 2 anos, e brincando com ela, um pouquinho antes da minha mãe ser internada. Eu falei assim: pede para o Suame que uma folha caia na palma da nossa mão. Aí a gente continuou andando, não aconteceu nada. Cheguei em casa, então minha mãe passou mal, eu levei minha mãe para o hospital, enfim. Teve um momento que eu saí do hospital, estava voltando na minha casa. Num primeiro momento não parecia que era tão grave, e eu sentia a presença de Suame. E de repente, eu cantando para Suame, caiu uma folha dentro da minha mão. Dentro da minha mão. Ele controla absolutamente tudo. No último dia, a internação foi numa terça, o último dia, né, quando ela entrou no CTI, foi numa quinta-feira. Eu e minha irmã, a gente estava ali esperando a maca para levar do quarto para o CTI. Veio a maca com o número 23. Isso para a gente foi muito simbólico. E depois que houve o desfecho da passagem, né, quando a gente fez todos os procedimentos, foi pagar o estacionamento do hospital, a conta deu exatamente 23. A gente sente a presença dele a todo instante. Que a gente peça muito menos por aquilo que a gente acha que é importante e que a gente peça muito mais por ele, porque ele sabe o que é realmente importante para a gente nesse nível da mente, das emoções e do corpo físico. Isso está aqui de passagem, e a gente tem que permitir que essa passagem aconteça na direção dele, senão a gente continua voltando para cá, voltando para cá, voltando para cá, e vivendo isso que chamamos de samsara. Então a gente tem essa bênção, né, de conhecer o avatar dessa era. De alguma forma, ele nos atraiu, ele nos acolheu, ele cuida de nós. Que a gente confie irrestritamente nele, porque a base de todo relacionamento é a confiança. E eu só me abro para quem eu confio. Ele confia em nós, porque ele sabe que nós não somos diferentes dele. A gente precisa confiar nele, para que a gente se relembre de quem a gente verdadeiramente é. Gratidão, gente. Vamos sair. Vamos chegar.